Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à aula de hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns métodos especiais de contagem. Em continuidade aí, o que a gente já havia feito, né? Nós havíamos já falado sobre o loop while e o loop for. Então nós temos aí alguns métodos de contagem. Esses métodos de contagem nos proporcionam coisas que realmente são muito interessantes. Coisas que podem realmente fazer com que a gente tenha aí um avanço na matemática. A matemática ela avançou com a computação gigantemente, porque a computação permitiu com que a gente conseguisse, com operações relativamente simples, fazer coisas bem elevadas na matemática que com certeza demorariam muito tempo se fossem feitas através do uso aí de cálculos matemáticos, porque a computação permite com que execute-se passo a passo, de forma iterativa, até chegar num objetivo usando esse processo de contagem. Então nós temos aí um dos processos mais conhecidos, até da antiguidade, que é o método de Fibonacci. Fibonacci, que foi o Leonardo de Fibonacci, que foi um matemático que efetivamente estudou esse aspecto aí, foi o primeiro matemático da Idade Média. Então ele trouxe aí essa noção dessa contagem que remete, eu coloquei até aqui, a, por exemplo, ao jeito da proliferação das gerações dos coelhos, por exemplo. Onde a gente, a partir de um casal, forma o próximo casal, e aí a partir do segundo casal já começa a se produzir aí 2 casais, depois 3 casais, 5 casais, e aí tem-se a progressão. Então essa progressão no crescimento dos coelhos é uma progressão que obedece a esse número mágico. Se vocês quiserem pesquisar também um pouco sobre isso, se você ver as frações desse número, né, dá exatamente 1,61, uma dízima aí, que é exatamente o número áureo, né, o número que está presente na natureza. Por isso a gente começa apresentando aí os casais de coelho. E olha só aqui, fiz questão de colocar bem grande aqui uma árvore, onde nessa árvore, ó, você tem aí a quantidade de ramos produzidos a partir das gerações. Então a gente tem também essa progressão em cima das gerações dos ramos das árvores. A beleza da natureza, ou seja, a concepção nossa do belo, desde uma flor até uma pintura, também está presente com esse número mágico aí, nas proporções 1,618 e dízimas. Né? Se você reparar, inclusive Mona Lisa, a proporção que foi desenhado, o desenho da figura, realmente obedece também o número áureo e obedece a essas proporções que são do número do Fibonacci. Uma outra utilização que a gente vem vendo ultimamente crescer aí com o Fibonacci também é exatamente essa questão do day trading. Tem muita gente aí fazendo day trading usando Fibonacci. Outra que eu vou mostrar aqui para vocês também é exatamente a utilização de Fibonacci até mesmo para execução de exercícios físicos no fator de emagrecimento rápido, uma academia que utiliza-se aqui de Fibonacci para poder ampliar os efeitos do exercício físico. Então o Fibonacci é muito presente numa série de coisas. O Fibonacci vinculado à saúde, vinculado a receitas, vinculado a emagrecimento, health, está tendo realmente uma repercussão. E ela não é uma repercussão de muito tempo não, é uma repercussão de agora, com a evolução, com a presença da informática em todas as coisas. Essa permeabilidade da informática nos permitiu isso. Então aí agora, então, motivados a aprender um pouco mais sobre Fibonacci,
Vou mostrar para vocês aqui dois algoritmos. O primeiro, a gente vai pegar o nosso loop while, né? Onde o nosso loop while nos permite fazer aí a execução do Fibonacci. Como que eu posso iniciar, né, preparar as minhas variáveis para isso? Eu criei aqui um input para fazer uma entrada de um número n qualquer, que eu vou solicitar ao usuário. Começo a fazer umas declarações aqui de variáveis. T1, comecei em 1 porque eu vou começar a minha contagem em 1. Essas outras variáveis serão preenchidas, então variável 2, variável 3. E criei aqui uma variável 4, que na verdade é uma listazinha de números, para eu poder fazer a apresentação dela ao final. Começo com ela iniciada em 0, sem nenhum item, e vou preenchendo esses itens usando um componente aqui, ó, .append. Provavelmente a gente ainda não viu essa instrução, mas ela permite a adição de um número como se fosse uma fila. É o próximo item de uma fila. No início aqui nós fazemos um while, e eu pego aqui o t, que é exatamente o número 1, e verifico se o nosso número informado é maior ou igual a esse 1, né? Porque o n tem que ser maior ou igual a 1 para que a gente consiga pelo menos dar um loop, fazer um ciclo nesse loop. Lembrando que o menor número do Fibonacci é exatamente o número 1 e não o número 0. Uma das características do Fibonacci, nessa sequência numérica, é exatamente a questão de ele ser composto. Primeiro, repete-se o número 1, né? E o próximo número, o terceiro número no caso, seria a soma dos dois anteriores. Então, 2 é a soma de 1 mais 1. O número 3 aqui é a soma de 2 mais 1. O número 5 aqui é a soma de 3 com 2. O número 8 aqui é a soma de 3 mais 5. E assim por diante. Dessa forma, a gente tem então que o número que eu quero saber, que é o próximo número, é a soma dos dois anteriores. E é isso que nós fizemos aqui. Eu considero o T3, que é o número que eu quero saber, e o T1 mais o T2, que são os dois números anteriores. O mais anterior, dois números anteriores, com o número mais imediatamente anterior. Dessa forma eu faço essa soma para que eu tenha o meu número T3. Né? Pego o T2 e jogo para o próximo, é como se eu estivesse carregando um ponteirinho, né, desses números, de modo que eu possa carregar o ponteirinho do 2 para o 1 e do 1 para o 3. Dessa forma eu vou sempre seguindo para frente, levando esses números adiante. Eu vou mostrar isso aqui na animação aqui logo a mais. Bom, então dessa forma a gente consegue fazer com que esses números percorram, né? Fazendo com isso eu faço a impressão desse número. Na execução aqui, ó, eu posso oferecer para ele então um número qualquer que seria o maior número, ou seja, o teto do meu Fibonacci, né? Só aguardar a execução. A gente vai pedir então o teto do Fibonacci ser o número 100, por exemplo. Se o 100 é o teto do Fibonacci, então vai ser o número menor do que 100, porque o próximo pode ser que seja mais alto do que o 100. Então a gente tem aqui as sequências sendo executadas, e o número mais próximo de 100 é 89 no Fibonacci. Se a gente fizer uma nova execução aqui, eu colocar um número ainda maior, número 1000, a gente chega aqui no número 987. Porque, olha, no 100, quando a gente tinha feito 100, o número mais imediatamente próximo ao 89 era o 144, 144. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer aqui, usando o loop while, o método que a gente utiliza é de ir seguindo para frente e descobrindo quem que é o próximo comparativamente ao número n que eu tenho, né? Então, eu consigo descobrir que eu estou contando e vou até aquele número que eu tenho. É exatamente isso que a gente fez. A gente tem o número 1000, então é menor ou igual a 1000, esse aqui. Se o outro não for, então não apresente.
Eu coloquei aqui até como um desafio, né? Criar uma função que conte os termos e permita a escolha pela sua quantidade. Ao invés de eu saber qual o maior número, eu também posso saber qual que é o quinto número, qual que é o décimo número dessa sequência. Porque isso é muito usado em sequência. Pega o décimo termo da sequência, o 20º termo da sequência. Para fazer isso, de um modo mais simples, seria a utilização do outro loop, o loop for. Porque na natureza do for, a natureza do while é muito essa natureza comparativa de valor. E a natureza do for tem muito essa questão comparativa de quantitativo, qual número de vezes. E é isso que eu faço aqui, ó. Olha só como ficou simplificada essa execução. Capturo o número do termo que eu quero e faço uma contagem do item 2 até ele. Por que de 2 até ele? Porque eu sei que o item 0 e o item 1 da minha contagem vão ser dois números uns. Eu até já deixo eles aqui pré-preenchidos na minha sequência. Dessa forma, o que eu faço? Eu coloco aqui como elemento o elemento que está presente nessa série aqui, ó, o anterior, o menos 1, e o sequência a esse anterior, menos 2. Dessa forma, eu tenho a soma desses dois sendo o próximo elemento. Do mesmo jeito, eu uso o append para adicionar nessa lista esse elemento. E aí eu vou colocando o elemento aqui atrás e faço a impressão dele. Olha o tanto que ficou simplificado o algoritmo, porque a gente usou a estrutura correta no momento certo, né? Então aqui, ó, eu posso escolher nessa execução qual a posição, qual o décimo elemento, por exemplo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Décimo elemento é 55. Então, na verdade, a gente não está escolhendo mais por valor, mas sim por posição. Então, essas são as duas possibilidades de utilização de Fibonacci, usando as características do while e usando as características do for. Isso é que faz a diferença do conhecimento, da utilização da melhor ferramenta para resolver o problema. Bom, com certeza você também pode perguntar, mas e se eu quisesse saber a soma desses números? Eu quero somar cada um desses termos e descobrir a soma deles lá na frente. Bom, eu poderia fazer isso com while, eu poderia fazer isso com for, mas hoje vocês começaram a ver funções. E a gente pode também utilizar as funções para ser feito esse tipo de procedimento e ainda ser mais fácil, mais próximo da lógica que a gente utiliza. Olha só, se eu me utilizar de uma função, eu posso criar um principal aqui só para chamar a minha função, onde nessa chamada principal eu só peço para imprimir o Fibonacci do número 15. Bom, o que é então esse Fibonacci do número 15? Qual que é a posição, o valor posicional aqui da posição 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está aqui. Qual que é o valor dessa posição no número 15? Bom, posso ser feito assim. Venho aqui, faço a minha execução do meu Fibonacci da seguinte forma. Passo para ele aqui o número 15 e falo assim, ó, repete isso aqui para mim até o meu n ser menor do que 2, ou seja, o n ser 1. Não é? Porque a partir do que o n é 1, ele é 1 mesmo, então beleza. Mas se ele for maior, provavelmente vai ser um outro número. Eu vou ter que repetir isso para eu saber as posições e se eu estou correto. Se eu passo o número 15 aqui, ó, para essa estrutura, reparem que aparentemente essa estrutura aqui não tem nenhum for. Olha que estranho, eu estou chamando aqui com 15, mas eu não tenho um for. O que eu estou chamando? Eu chamo ela e ela chama ela mesma. Olha que interessante. Tá vendo que ela mesma chama ela. Então ela chama ela com menos 2 e com menos 1. O que ela está fazendo aqui? Ela está abrindo uma árvorezinha onde ela chama
essa própria estrutura, eu vou colocar um número menor aqui para mostrar um exemplo de ramificação dessa árvore. Se eu fizer um Fibonacci de 5, vai dar número 5. Mas como é que aconteceu esse número 5? Eu passei o 5 para cá. O 5 é a soma do 3 mais 4. Só que o 3 é a soma do 2 mais 1. E o 1 é a soma é ele mesmo. Na verdade é 1, né? Aqui. Então, assim, dessa forma a gente consegue fazer a distribuição desses valores e ele volta para trás nessa pilha, trazendo para nós o resultado. Vou mostrar aqui no espaço aqui lateral um quadro onde mostra para vocês como é que a gente consegue fazer essa conta de trás para frente. Então, se eu chamar o Fibonacci com o número 6, eu teria então a somatória do Fibonacci 4 mais o Fibonacci 5. Só que eu não tenho esse valor. Então, recursivamente, eu chamo o Fibonacci 4, que é o Fibonacci 3 mais o Fibonacci 2. E o Fibonacci 5, que é o Fibonacci 3 mais o Fibonacci 4. Também não tenho o resultado deles. Chamo novamente. Chamo o Fibonacci 2, que é Fibonacci 0 mais Fibonacci 1. Chamo o Fibonacci 3, que é Fibonacci 1 mais Fibonacci 2. Chamo o Fibonacci 3, que é Fibonacci 1 mais Fibonacci 2. E chamo o Fibonacci 4, que é Fibonacci 2 mais Fibonacci 3. Bom, aqui nós já temos um resultado. No Fibonacci 0 mais Fibonacci 1, nós temos um resultado. 0 não existe, então não vale nada, vale 0. Mas o Fibonacci 1 existe, vale 1. Se eu fizer aqui a minha somatória, eu vou reparar a seguinte coisa. Eu vou reparar que Fibonacci 1 mais Fibonacci 2 vai gerar para mim o número 1, mais o Fibonacci 0 mais Fibonacci 1 vai gerar mais um número 1. Então eu teria 1 ali embaixo, somado com mais um ali de cima, 2. Perfazendo essa primeira parte, ou Fibonacci 4, o número 3, mais a parte do Fibonacci 5. Eu teria então, logo abaixo do Fibonacci 1 mais 2, eu teria o Fibonacci 0 mais 1, representando o Fibonacci 2, já que o Fibonacci 1 vale 1. Então eu teria o número 2. Na outra parte da conta, eu teria o Fibonacci 2 mais o Fibonacci 3, onde o Fibonacci 2 é o Fibonacci 1 mais o Fibonacci 0, sendo então o número 1. O Fibonacci 1 mais o Fibonacci 2 é o número 2, mais o número 1. A gente tem então que o Fibonacci 2 mais o Fibonacci 3 é o número 3. Perfazendo então a soma de 3 mais 2, que é Fibonacci 1 mais 2, nós teríamos então 5 na somatória do Fibonacci 5. Tendo então Fibonacci 4 mais Fibonacci 5, a somatória de 8, que é exatamente a somatória dos dois termos anteriores. Dessa forma, então, nós temos então que o sexto termo de Fibonacci é exatamente o termo 8. O computador faz isso muito bem. E essa é uma das mágicas que a gente vai chamar para vocês lá na frente, que é uma das coisas que são proporcionadas pelas funções. A gente vai chamar isso de recursividade, ou seja, uma função chamando ela mesma. Deixei aqui para vocês alguns exemplos, inclusive o link daquele site de exercícios físicos, o link de um livro que usa trading, mostra como é que se usa o trading, usando Fibonacci para descobrir aonde é que você deve comprar as ações ou vendê-las. E um livro também sobre usando a matemática de Fibonacci para criar desenhos, figuras e coisas para humanos, ou seja, mostrando exatamente que
algumas propriedades físicas, algumas propriedades de materiais, algumas coisas podem ser muito bem ganhadas a partir do próprio uso do Fibonacci. Eu fiz questão de gravar essa aula aqui, nem que seja um pouco mais rápida, para que vocês tivessem esse resumo tão importante do Fibonacci. A gente mandou esse material, mas também para aproveitar para desejar para todos uma boa continuidade de curso, né? O próximo professor será o professor Lucas, vai estar com vocês para dar continuidade aí no laboratório e a gente está aí à disposição. Agradeço muito e desejo sucesso a todos. Muito obrigado.